Essa noite tem como título Ao Soar da Trombeta. Esse título é esse, Moira? Ao Soar da Trombeta. Trombetas, buzinas, faz barulho. Então você está no seu carro, na sua moto, alguém está atravessando, você quer cumprimentar alguém na estrada, no caminho, você buzina. Mas aqui quando nós falamos, está falando de trombetas que foram soadas. Harpas, tamborins, vários instrumentos foram soados para anunciar uma estátua. Pelo que eu vi aqui em referência, essa estátua, ela tinha mais ou menos 28 metros de altura e 3 metros de largura. Quer dizer que era uma estátua muito fácil de ser vista. Muito fácil de ser vista. Mas aí fica a grande pergunta: quando o mundo soa as suas trombetas, o que você tem feito? O que você tem olhado? Para qual Deus você tem se prostrado? Quando o pastor falou comigo que mas não, qual Deus nós formamos isso na necessidade? Eu vi os instrumentos, bateria, violão, teclado, estrada, pandeiro. E aqui quando foi anunciado, quando seria tocado, olha, o som da buzina, do pífano, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fora, de toda a sorte de música se gostaria e adoraria a estátua de ouro. Não era só esse instrumento, eu imagino que seria uma série de instrumentos. E aqui quando eu sentado aqui falando com o nosso Deus, instrumentos parados. E nesse dia, que instrumento estava sendo usado para adorar? Uma estátua de ouro. Nesse momento eu convoco a igreja, povo do Senhor. Minha pergunta fica: onde estão os instrumentistas? Onde estão os nossos protagonistas? O que a igreja do Senhor tem feito? Será que a igreja do Senhor tem pagado o preço nas orações, buscando? Que bom o instrumento tocando, que maravilha. Nós podemos ouvir um violão, uma guitarra, uma bateria bem tocada. Mas é o momento da igreja buscar no Senhor: Senhor, envia-nos, prepara no nosso meio pessoas, capacita-nos, ajuda-nos. Porque aqui fala de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 jovens, 3 moços, não fala idade, mas fala que eram 3 homens, 3 rapazes, 3 jovens, que quando ouvia o som daquela buzina, daquela trombeta, eles deveriam se curvar diante daquela estátua. Mas eles não fizeram. Tem uma pergunta: vocês têm se prostrado aquele que o mundo todo oferecia? Vocês têm se dobrado aquilo que o mundo tem oferecido? Quando nós fomos na festa de casamento, na igreja do centro, igreja católica, uma pessoa, um rapaz, inteligente, estudado, bem formado, na entrada da noiva, grande momento, cantaram o hino oferecido a Maria. A Maria, mãe de Jesus. Tão somente irmã Maria. Tão somente mulher escolhida para gerar o nosso Senhor Jesus. Pronto. Mas é aquele momento do casamento, aquela coisa especial. Eis que a noiva atenda, eis que a noiva do Senhor, eis que a casa do Senhor que somos nós. Mas ela entrou para encontrar com o noivo. Noivo somos nós, igreja do Senhor. Isso aqui, irmãos, é parede completa. Precisamos sim, para estarmos dentro, futuramente ar-condicionado, tudo no cerão, pintado, mas a igreja do Senhor somos nós. Quando as
vigilância, e quando nós vimos uma ação daquela, uma situação daquela, eis que a noiva está entrando, eis que o noivo vem se aproximando, e nada chegou ao altar. E aí o mais interessante, irmãos, que na hora da aliança, eis a noiva, a igreja do Senhor. E grande aliança o Senhor Deus fez com nós através de Jesus, pregado na cruz do Calvário. Grande aliança. E essa aliança ninguém, homem algum na terra, consegue fazer. E não tem homem algum na terra que tem coragem de dar vida para o outro. Eu não conheço. A não ser que os irmãos conheçam alguém. Pode dar até pelo filho. Né, irmão? Tira o sangue e dá para o meu filho. Tira minha vida e dá para o meu filho. Pode até ser. Eles adentraram aquela aliança, tudo com duas imagens, tudo com duas esculturas, até chegar ao fim dos noivos. A noiva, a igreja do Senhor. O noivo, o nosso Senhor Jesus. E a aliança que ele tem por nós, Jesus morreu na cruz do Calvário. Eu vendo aquilo tudo, eu pensando, Senhor, quanto plano, quanto plano. É o cuidado que nós temos que ter, como está a nossa vida diante do Senhor. Que tipo de aliança que nós temos feito diante do Senhor. Que tipo de música, que tipo de som, que tipo de música que nós temos ouvido. O que nossos ouvidos têm ouvido? O que nós temos colocado em nosso coração? Resistir à pressão das pessoas. Resistir à pressão. Quando nós vamos para a festa, nós saímos ali de minuto mais cedo, a viagem era longa, era no centro, em Laísa, em uma festa bonita, muitas mesas bonitas, um jardim lindo. Eis que a noite chega. Eis que o noivo e a noiva chegam para a festa. E o mais interessante, amigos, eles comentaram, padre fazendo um comentário sobre aquele casamento em Caná da Galileia, aonde o Senhor Jesus faz o primeiro milagre. O mais interessante, irmãos, é que eles fizeram menção à mãe que mandou o filho fazer. A mãe mandou o que ele fez, ele obedeceu. A mãe mandou o que ele obedeceu. Não. Ele esqueceu de falar o resto. O Senhor Jesus falou para ele: quem que eu tenho com você? Não tenho nada com você, mãe. Porque o milagre é do Senhor Jesus. O Senhor Jesus que é o centro das nossas vidas. O Senhor Jesus é a razão de estarmos aqui. O Senhor Jesus é o porquê de estarmos aqui esta noite. E não existe. Aí fica a pergunta: você tem resistido à pressão das pessoas, aquilo que as pessoas têm falado? E na igreja, crente de novo. O que a gente pode beber? Mais interessante lá, irmãos, nós saímos para aquele litrão de cerveja. Aí ficamos uma vez separados. Eu com a esposa, mas um casal de amigos nossos evangélicos. Aí um amigo nosso chegou conversando, era a mesa de separados. Eu olhei para um lado, eu olhei para o outro e disse: Senhor, obrigado. Obrigado. Aquele rapaz saiu para um outro casal dos evangélicos também. Eu olhei para um lado, somos os diferentes. Aleluia por isso. Glória a Deus por isso, nós somos diferentes. Que nós somos servos de um Deus que tudo pode. E é somente Ele que devemos honrar. É somente Ele que devemos louvor e adoração. Somente Ele devemos nos prostrar. Resistir à pressão que as pessoas têm feito. Adorar outros deuses. Que tipo de Deus temos que adorar? Naquele tempo tinha Deus de pedra, Deus de madeira. Nabucodonosor fez uma estátua muito grande. Todos se curvaram diante daquela estátua. Não é, que Deus é esse que você está falando que a gente se curva? Que tipo de Deus é esse? Ele cantou sertanejo, elefante. Aquela irmã, essa irmã morava
conheceram a Deus. Já viu isso, gente? Queridos irmãos. Hoje é dia de oração. Somos 3, 4 na frente para orar para hoje. Nossa irmã colocar a mão sobre mim, eu espero ela terminar depois do domingo. E aquele cantor? E aquele pastor? Não, o pastor fulano vai estar lá? Aí eu vou no culto. Ele vai estar lá e eu vou lá. Ah, o pastor não está na igreja? Ah, o pastor não vai estar lá esse final de semana. Eu não estou lá não. Ele está quietinho em casa. Assistindo não sei o quê, de televisão, não tem nada que presta. Toda vez que você liga a televisão, é pedido de um lado e pedido do outro. De domingo, só misericórdia. E aquela atriz? E aquele ator? Chegamos na casa de um povo um dia certo, para visitarmos, e o jovem estava na cama, se encontraram para orar, parei do quarto dela, MC, sertanejo fulano, ciclano, ACDC, não sei o quê, não sei o quê. Que tipo de Deus nós temos adorado? Que tipo de Deus nós temos nos curvado? Pois bem, será agora vocês estão dispostos a se olhar e adorar está? Logo que o instrumento começar a tocar? Muitas pessoas resistem a tentações. Mas interessante, irmãos, quando eu estava lendo essa passagem, eu estava observando que era, se fosse um só, talvez só Sadraque. Olha só como é que Deus trabalha. Ele tinha Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 homens. E tinha Daniel também. Tinha 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Talvez fosse um sozinho. Fizesse pressão sobre ele. Olha, você vai ter que joelhar, senão você vai condenar de fogo. Mas eram 3 amigos. Uma boa amizade, irmãos. As amizades certas do Senhor. A amizade com o mundo é muito complicado. Se você tem uma amizade com o mundo, na hora do mal feito, aquele amigo acaba te levando. E a amizade com o mundo, às vezes você quer fazer um bem feito, e para aquela amizade você acaba não fazendo aquilo que era correto. Aquilo que era certo ser feito. Quando está sozinho, assim que o mundo pressiona cada vez mais. Quando você é servo, você caminha para a casa do Senhor, terça-feira eu estou na igreja, quinta-feira eu estou na igreja, domingo escola dominical, domingo à noite estou na casa do Senhor, tem visita para fazer. Mas quando você fica solto, abandonado, eu não estou doido de cagar. E você começa a enfraquecer, eu não estou doido de cagar. E aí vem os oferecimentos. É um amigo, é uma amiga, é o vizinho, é aquele jovem, aquela pelada marcada justamente no dia do culto, aquele sítio que você vai pescar justamente no dia da escola dominical, aquela viagem. Não, irmãos, nós não podemos pescar assim no final de semana, por que não? Eu costumo dizer na igreja, nós temos 52 domingos, 52 terças-feiras, 52 quintas-feiras, segundas-feiras, quartas-feiras, sextas-feiras, sábados. São 52. 52 domingos. Vou fazer um levantamento da escola dominical por dia. De irmão tinha 4 domingos na escola dominical. Nem 10%. Nem 10%. Isso eu estou falando, vou pescar. Dia 21 agora, se Deus permitir, não estou falando passear. Mas eu estou estudando a revista da escola dominical, onde eu vou estar, porque se eu estiver lá, eu vou ser professor. Eu já vou estar pensando numa mensagem, vou preparar uma mensagem, se eu estiver lá, eu vou estar pegando a palavra. Porque o servo do Senhor tem que estar preparado, o servo do Senhor tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Nem que vem aqui para frente ler um versículo, não vem aqui para frente ler pelo menos uma palavra. Temos que estar preparados. Porque esses 3 homens, eles estavam preparados. Sempre estavam preparados. Porque nunca sabiam que aquela estrada ia ser erguida. E aí sempre foi anunciado: quando tocar as buzinas, todos se curvarão. E temos visto, irmãos, gente se curvando diante de um povo.
confiamos, políticos que confiamos, e hoje se curvaram diante do dinheiro, diante do poder. E o nosso alvo, irmãos, nosso alvo é o céu. Nosso alvo é morar com Jesus. E você tem caído na pressão dos outros? Essa pergunta você vai responder para você mesmo. Se eu tenho caído na pressão dos outros, naquela paradinha, na pelada com a bagunça, naquele bar, naquela vizinha fofoqueira, de deixar de ver os cultos porque a irmã não vai, o fulano não está, o fulano não está. Tem cedido os questionamentos e as verdades dos outros? Devemos seguir os exemplos de Sadraque, Mesaque e Abednego. Acusadores, irmãos, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram apontados, veio o camarada ao Senhor, corre. Tem 3 camaradas ali, ficam ajoelhados diante na hora de tocar as buzinas. Eles não se ajoelharam. Você sabia disso, rei? Você sabia disso? Acusadores. Você não aceita Jesus como Salvador? Nasce um novo homem, nasce uma nova mulher. Tudo aquilo que você viveu no passado é lançado no mar do esquecimento. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 7, verso 19, nos fala assim: tornará a piedade de nós, sujeitarás as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. E quantas vezes, irmãos, lá na porta de casa do Rio de Janeiro passou um jovem, ele tem em torno de 30 anos, vindo de drogas, amigo de baixo braço, e cumprimentou com a paz do Senhor. Aí o camarada, a pessoa dele lá, o cara fez tanto trem errado, usou droga, traficante, mas com a paz do Senhor, eu vou ser crente. Ser crente. Sim, porque não pode. Aquele ladrão lá na cruz do Calvário, que estava com Jesus, eram 2. Um rompante falou com ele: ué, salva tinha nós, deixa a gente estivesse aqui. Aí que o outro falou: ué, rapaz, você não tem respeito, não, rapaz. Nós estamos aqui porque cometemos delito, éramos escondidos, mas este nada fez. Este nada fez. E o Senhor Jesus falou comigo: hoje ele estará comigo no paraíso. Aleluia. Hoje ele estará comigo no paraíso. E aqui a palavra do Senhor em Ezequiel 7,19 fala que o seu Deus vai lançar, lança no mar do esquecimento. Se o nosso Deus faz isso, quem somos nós para cobrar, para apontar o dedo daquele que hoje é servo do Senhor? Tudo se passou. Tudo se passou. Eis que se fez tudo novo. Vida transformada. E esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram acusados. Esses 3 aqui não se curvaram, não. Esses 3 aqui não se curvaram, não. Mas é interessante que o rei veio até eles 3 e falou assim: que o Sadraque, Mesaque e Abednego era da casa real, trabalhavam na casa real, tudo acontecia através deles. Chegou ele e falou assim: olha, nós vamos tocar de novo, de repente você não escutou direito, aí vai tocar novamente e vocês curvam. Falou: não adianta tocar, nós não vamos nos curvar. Nós não vamos nos curvar diante daquilo que o mundo tem oferecido. Nós não vamos fazer isso. Mas é interessante que o verso 16 fala assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disse ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Estátua de ouro que levantaste. Não há outro Deus ao qual podemos confiar. Seguir somente Jesus. Lá no Salmo 46 nos fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Socorro bem presente na angústia.
interessante. Eu me encontrava enfermo em 2007, eu parei de ficar de bola, fiquei praticamente 6 meses na cama, problemas de coluna. E a pessoa foi me visitar em casa um dia, em Deus Salmo 23, verso 1, Deus fala assim: o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Essa pessoa qual veio a nossa? Quando a pessoa está em cama assim, você tem pecado. Sustenta a palavra de Deus. Eu simplesmente falei com ele: paz, se o nosso Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé, Jesus que tudo pode, Jesus que cura, Jesus que liberta, Jesus que salva, ele apanhou na cara, levou chibatada, foi pregado numa cruz e morreu. Quem sou eu? Quem sou eu, Heber, para não passar as lutas? Quem somos nós para não passarmos a luta? Mas sabe qual a diferença do crente passar a luta, irmãos? É que nós temos um Jesus, um Deus que nos consola. E temos irmãos que oram por nós, temos um pastor que ora por nós, que nos visita, que está sempre junto. Às vezes as enfermidades vêm, mas sempre pastor. O irmão falou, eu operou sexta-feira, já está em casa. O Senhor Deus que faz tudo. É o servo do Senhor, amém, irmão? Amém. Se ele faz partido na sexta-feira para a misericórdia do Senhor, a nossa vida pertence a Ele, estamos na glória esperando o grande dia do arrebatamento da igreja. Mas eu fui preocupado com a Maria de Socorro, porque ela não é uma serva. A Aline não é uma serva, a jovem de 21 anos, uma pessoa querida. Essa é a grande diferença. Por isso nós não podemos nos dobrar diante de outros deuses, não importa qual seja, não importa qual seja. E no Salmo 121, verso 1 e 2, nos fala assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus. Esse era o Deus que Sadraque, Mesaque e Abednego confiaram, irmãos. Esse era o Deus. E Nabucodonosor, irmãos, tinha com tanta raiva, com tanto furor, como diz o verso 19 em diante, ele pegou os 3 e falou: joga na fornalha, aumenta o fogo. Aumenta esse fogo aí. Joga esses 3 na paisana. Vou mostrar para eles, fica me desobedecer. E o fogo ficou tão quente que na hora que os soldados foram aproximar da fornalha para jogar lá dentro, eles morreram queimados. E o mais interessante é que o rei, aí que ele ficou assustado. Porque ele tinha jogado 3. Quando ele olhou lá dentro, tinha 4. Glória a Deus. E esses 3 homens, Sadraque, verso 23, esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e não há nada de lesão neles. O aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido por desses alguns sobre os corpos. Nem o só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Glória a Deus. Nem cheiro de fogo. Nem cheiro. E quando a gente passa perto, vamos preparar, quando a gente passa perto do fogo assim, a gente fica fedendo, mata. Nem cheiro, nem aquela catinha de fumaça estava sobre aqueles homens. Aleluia. Que o nosso Deus, quando faz a obra, ele faz tudo completo. Quando ele cura por